Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de análise do sistema de transmissão, né? Hoje é o sétimo vídeo, né? O penúltimo vídeo aí do ciclo, né? Hoje a gente vai estar falando sobre a RPM da coroa e do fuso do sistema, né? O último vídeo que a gente fez, a gente calculou a RPM das engrenagens cônicas, né? Então nesse caso aqui está faltando esse cálculo de RPM, que aí finaliza a RPM e aí a gente só analisa a questão do sentido de giro, que vai ser o último vídeo. No caso do cálculo, né, envolvendo coroa e sem fim, né, coroa e sem fim, o que é que a gente tem como base? Né? A transmissão ela ocorre por meio do sem fim ou do fuso, né? Sempre dessa forma, do fuso para a coroa. Né? Se você por acaso fizer alguma montagem colocando a transmissão inicial na coroa, ela não vai girar. Você pode observar aqui que se você tiver movimento só na coroa, né, você tiver um movimento na coroa, o dente da coroa ela vai travar no filete do fuso. Quando o fuso gira, o filete ele acaba fazendo um movimento de propulsão, né, de rosca mesmo, né, de rosca de transmissão, e faz com que ocorra o movimento dos dentes da coroa. Dessa forma ele funciona, do contrário não. Então nesse caso aqui você vai precisar saber o número de entradas, né, de filetes, né, do fuso, né, que pode ser 1, 2, 3, enfim, dependendo do sistema de transmissão, e do número de dentes da coroa. Nesse caso aqui a gente já tem as informações, né, tá aqui embaixo, né, o fuso ele vai ter 3 entradas, né, a coroa 40 dentes, né, e a última rotação que a gente calculou, né, que foi justamente da engrenagem cônica, a gente chegou a 240 RPM, né, então veja que já está bem reduzido em relação à rotação inicial, que era de 1400 RPM do motor. Lembrando que nesse caso, como a gente vai fazer a redução agora da coroa e do sem fim, é a maior proporção de redução, né? Você acaba tendo uma relação de redução considerável, né? Se, exemplo, se você tivesse um fuso somente com entrada, né, você teria uma relação aí de redução aí de 40:1, né, de rotação, né? Nesse caso aqui não vai ficar de 40:1, vai ficar um pouco menor, e a gente vai calcular agora. Separando os valores, né? Aqui a questão das 3 entradas do fuso, 40 dentes da coroa e RPM de entrada no sistema, né? Ou no caso da engrenagem cônica, 240 giros. A gente vai ter aqui a relação, justamente a multiplicação da rotação de entrada pelo número de filetes, né? Então, exemplo, como eu falei, né? Se você tivesse apenas um filete, você ia ter 240 por 1, que daria 240, dividido por 40, você chegaria à rotação final. Ela ficaria bem pequena, mas nesse caso aí, como você tem os filetes, o filete acaba multiplicando a rotação de entrada, né? Então no fuso, o fuso é como se ele estivesse transmitindo para a coroa, né, uma relação de 240 por 3, né? Só que aí na coroa, como você vai ter a transmissão do filete por dente, né, ela acaba reduzindo. Então você vai ter 240 por 3, vai dar 720, 720 dividido por 40 vai dar 18 giros por minuto, né? Então você vai ter uma entrada de 1400 giros, né, no motor, e vai estar saindo aqui com apenas 18 giros por minuto, né? Então nesse caso aqui a gente teve uma redução de mais de 98% da rotação de entrada, né? Então aqui causando uma relação de redução de 1 por 77. Né, o que significa isso? A cada 77 giros do motor, você vai ter um giro no sistema final, né? Ou seja, comparando a rotação aqui de 1400 com a rotação aqui de saída na coroa, que vai ser apenas de 18 giros. Né? Então veja aí que é uma redução bem grande. Né? Então, nesse caso aqui, a gente finaliza, né, a questão do cálculo da rotação e fica só com o último vídeo agora para analisar o sentido de giro do sistema, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!